Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre paciência. Eu acho que é um tema bastante pertinente numa geração onde as pessoas estão sempre correndo para lá e para cá, sempre agitadas, né? Com pouca paciência. Isso é bem visível que essa geração é muito impaciente, mas aí a Bíblia vai falar muito de paciência. Vai mostrar muitos personagens que tiveram paciência para alcançar o sucesso, para alcançar a bênção de Deus. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje. E para me ajudar aqui a falar sobre isso, eu estou com o nosso pastor Rangel Carvalho, que é o nosso pastor auxiliar aqui da Taquara Merck. Pastor Rangel, é um prazer tê-lo aqui no programa pela primeira vez, né? Sim, senhor, pastor. É até um prazer também participar ao lado do senhor. O senhor contemplou ali o meu casamento, o senhor esteve junto comigo ali. Eu trabalhei com o senhor também ali na freguesia. Uma bênção, um aprendizado que continua até o dia de hoje, pastor. Glória a Deus. Que Amém. Bom. No final das contas, eu terminei fazendo o seu casamento, né? Sim, senhor, pastor. Foi um privilégio. Eu vi essa foto outro dia lá. Glória a Deus por isso. Sinal que eu estou ficando velho. Tá amarrado. Bom, também para ajudar a gente a falar de paciência, pastor Wagner Marcos, nosso pastor lá de Bento Ribeiro. Pastor Wagner, é um prazer tê-lo aqui novamente. Pastor Ednilson, o prazer é todo meu. O senhor não fez o meu casamento, mas já lhe conheço há muito tempo mesmo. Também fui seu pastor por um período, né, pastor? Um período muito bom. Vocês estão me fazendo me sentir velho hoje, hein? Mas tudo bem, hoje vamos falar de paciência, então a gente está no tema certo. Tá certo. Aliás, falar sobre isso, vamos a uma matéria agora sobre o assunto e voltamos para falar sobre paciência com os nossos entrevistados de hoje, tá bom? Vamos à matéria. Segundo uma pesquisa realizada pela ONG YouGov, 1 em cada 3 trabalhadores da geração Z ficou doente recentemente devido ao estresse. A falta de paciência está associada ao estresse, podendo afetar a saúde mental, provocando crises de ansiedade e insônia. A paciência é uma virtude do ser humano, passando por situações desagradáveis e sem perder a calma e a concentração. Em Salmos, capítulo 37, verso 7, diz: "Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal." Amigos, a Bíblia é repleta de direção em relação a gente ter a paciência, saber lidar, saber esperar. Pastores, a gente vê na Bíblia Sagrada muitos casos, né? O Abraão, a gente vê o Isaac, né? Esperando para receber sua esposa, a Rebeca. O Abraão manda alguém buscar a esposa, aquela que vai ser a esposa dele, ele fica aguardando, né? Tem a paciência. A gente vê o Jacó, o filho, né, do Isaac, trabalhando vários anos para poder casar e ter sua esposa. Hoje as pessoas se conhecem hoje, se relacionam e já vão morar junto e depois talvez casem, talvez não. Quer dizer, as pessoas não estão entendendo o que é. Então, na Bíblia a gente vê muitos casos e também vê orientações de como adquirir a paciência. Então, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu queria ver com vocês já a definição. Como vocês definiriam paciência? Pastor Rangel. Então, pastor, eu vejo que a paciência, ela está ligada a processos na nossa vida. A gente comentava aqui em off que a paciência, ela é produzida e é um dos gomos do fruto do Espírito. Então, tem que haver também esse agir, esse trabalhar do Espírito de Deus para que realmente a gente consiga alcançar este ponto certo da paciência. Então, a paciência, ela é produzida, ela é gerada mediante as situações. Eu até gosto de uma frase que uma vez eu ouvi, se eu não me engano, foi até o pastor Michael que falou sobre isso, que a paciência, Deus, ele não vai te dar a paciência, Sim. Ele vai te dar situações para que você possa, então... Que vão gerar paciência. Exatamente, alcançar e ter essa paciência produzida, pastor. Então, pastor Marcos, é porque o segundo nome é Marcos, né? Pastor Wagner, eu entendo essa definição como uma definição para a gente. Mas a gente também, assim, é bom também falar de paciência no sentido geral, porque a gente vive num mundo hoje que as pessoas estão brigando por causa de qualquer coisa.
qualquer coisa, você vê no trânsito, umas coisas bobas, porque alguém buzinou demais ou porque alguém entrou na frente, e qualquer coisa são discussões severas, que às vezes até leva à via de fato, né? E você vê até caso de homicídios acontecendo por uma briga que começou por algo tão pequenininho e termina dando até em morte, né? Então, é a falta de paciência dessa geração tão corrida. Então, assim, paciência, definição em relação não só àquele que é cristão, porque o fruto do Espírito, como o pastor Angel falou, pô, glória a Deus, mas como que o mundo vai ter o fruto do Espírito? É verdade. Não vai ter, né? Então, assim, vai ter que produzir a paciência e eu acho que dá para fazer isso. Como o senhor definiria a paciência? Bom, pastor, no sentido que o senhor comentou agora, eu definiria a paciência como uma virtude, uma capacidade de suportar momentos desagradáveis e até momentos de complicado mesmo, de violência, com serenidade. Paciência é suportar Sim. momentos desagradáveis e até mesmo dificuldades com serenidade. Então, o pastor Rangel falou do fruto do Espírito, um dos gomos do Espírito Santo, né? Falou até de uma maneira poética, né? Um dos gomos do Espírito Santo. Dos gomos. Quer dizer, É porque tudo é bem. um fruto só, né? É um fruto só, é um Gente, fruto às só. vezes Não, eu fala. entendi, é só para explicar com você mesmo. Mas, assim, o mundo não tem isso. O mundo não tem. Então, você vê a importância da pessoa buscar Deus, né? Porque até isso, a gente conhece várias pessoas que eram muito agitadas, muito violentas até, e passam a ser pacientes Uma demais. outra pessoa, né? Quem olha sempre assim, não acredita que você está engolindo esse Sim, sapo senhor. aí. Mas você, Muda, né? antigamente, se fosse antigamente, você já tinha partido para cima, já tinha partido para processo, já tinha partido para violência, e você está desse jeito, calmo, a pessoa vai ficar, agora eu nasci de novo. Então, a importância de buscar Deus também, né? Para adquirir, né? A Bíblia fala que Deus é amor e amor é paciente, né? O amor é paciente, né? É uma das caras do amor, né, que Deus fala. Né? Nós conseguimos ver uma nova natureza, né, pastor? Acredito que é essa mensagem que a gente está falando aqui, quando ela se alia a Deus, ela consegue, o instinto dela, o impulso dela começa a ser controlado. Sim. Que aí vem a questão do agir do Espírito. Mas fora disso, a paciência, ela, como o pastor falou, é uma virtude, né? Virtude difícil de ser adquirida Exatamente. sem o evangelho. Porque você vê pessoas fazendo tratamentos e tratamentos e tratamentos. Você mexe com ela, ela explode. Pô, jogo meu tratamento todo embora, vou voltar a fazer de novo. É pavio curto. É o famoso pavio curto. Sim, né? senhor. Quer dizer, então com Deus você vai e não vai gastar nada, né? Vai terminar fazendo, porque Deus é que trata a gente, mas tudo bem. É verdade. Bom, diferença entre calma e paciência. Essa eu quero ouvir vocês. Eu nem vou falar nada. Eu quero ouvir. Qual é a diferença entre calma e paciência? Pastor Wagner, vou começar pelo senhor agora. Na minha opinião, eu penso que calma é um estado emocional. É parte da emoção da pessoa, sabe? Dela conseguir, em momentos difíceis, manter-se tranquila. Ela consegue analisar a situação, pensar, não agir de forma precipitada. Ela consegue um autocontrole. Sim. Calma. Agora, a paciência é o que nós falamos no início, né? Ela tem um poder de controlar, né? No momento difícil, ela consegue tolerar os momentos desagradáveis. Por mais tempo, inclusive, né? Por muito mais tempo. Porque paciência, você já pensa logo em tempo, né? É verdade. Quer dizer, a calma, a pessoa pode perder de uma hora para outra. De uma hora para outra. E aí, pastor? Então, pastor, eu acredito que a calma, tem muitas pessoas que são calmas. O senhor parece ser calmo, o senhor é calmo? Eu sou calmo, pastor. É sou mesmo? calmo. Até minha esposa fala isso, algumas pessoas que convivem comigo falam Você nunca ouviu falar assim, você é calmo demais. Nunca ouviu falar isso? Eu já ouvi também. Se fosse eu, né, pastor? Já tinha resolvido Já isso. tinha resolvido. A calma, pastor, a pessoa pode ser calma, mas eu acredito que há uma diferença entre a calma, como o pastor colocou aqui. A calma pode ser um sentimento, uma personalidade da pessoa. A paciência, eu acho que está ligada a atitudes, a ações. Como estávamos falando aqui, a paciência, ela é vista dentro de um processo.
A própria Bíblia fala, irai-vos. Ou seja, você vai perder a calma, mas não pequeis, tenha paciência. Entendi. Ou seja, A não... paciência, então, ela é a agente controladora da Isso, calma. funciona e da como um ira. limite, pastor. Ela pode ser um agente que consegue controlar o momento de ira, no caso. Exato. Tem exatamente. gente que é muito calma, o senhor conversa com ela, é muito calma, mas ela não é paciente, ela age de uma maneira precipitada para resolver um problema. Não é que ela perdeu a calma, ela só viu o problema e quis resolver logo. Exatamente, ela se É precipitou. impaciente. É impaciente. Então, eu acredito E que a Bíblia paciência... fala muito contra a impaciência, né? Contra Muito, pastor. não ser precipitado. Não andeis inquieto por coisa alguma, tudo está relacionado à falta de paciência. Então, eu acredito que a paciência, a diferença é essa, é algo relacionado a uma ação e a calma já é algo emocional, Emocional. como o pastor Wagner relatou. Tudo bem, é uma coisa emocional. Mas se a pessoa ela não é calma, ela é agitada. A gente conhece pessoas que são bastante agitadas. Bastante. Né? Mesmo já convertidos e tudo mais, são pessoas agitadas. Pode até ter paciência, saber esperar as situações, mas é agitada. Né? Ela pode trabalhar isso. Sim. Não é algo que já vem com a pessoa e não tem como trabalhar. Uma pessoa, então, que é precipitada nas atitudes e agitada, ela tem como trabalhar para ser uma pessoa mais calma e melhorar essa... Porque, assim, a Bíblia fala muito contra a precipitação, né? Sim. Erra aquele que se precipita, né? Então, assim, e a gente vê muito isso acontecer dentro da igreja. Pessoas que se precipitam e acabam logo com um relacionamento, acabam com um casamento, depois se arrependem. Se casam errado. Se casam errado, porque se Sai do precipitaram, emprego. sai do emprego, depois não consegue outro, enfim. A gente vê muito essas experiências dentro da igreja. Então, uma pessoa que não é calma, é rápida para julgar as coisas e é precipitada, ela tem como trabalhar isso, ou não? Ou tá nela, é do caráter dela e não tem como trabalhar? Não, com Deus tudo pode mudar, né, pastor? Mas, assim, sem Deus, às vezes a pessoa, o caráter dela vai ser aquele ali e ela vai continuar daquele jeito, errando, como o pessoal fala aí fora, dando murro em ponta de faca e não vai resolver o problema. Mas quando Deus entra em ação na vida de uma pessoa, sei que aqui é um programa mais aberto, né? Mas a gente deixa sempre claro que há uma possibilidade da pessoa trabalhar esse lado com Deus. Tem terapias, o senhor começou o programa falando, tem pessoas que vão muito a terapias, mas não conseguem se acalmar diante do momento, né? Termina o processo, elas conseguem até alguém pisar no calo dela. Pisou, aí volta para o processo de hoje. Tem uma coisa que se usa muito hoje em dia, a inteligência emocional. Que é você saber lidar nos momentos de pressão. Tem cursos, né? Sim, hoje as empresas procuram muito sobre isso, né, pastor? E isso está ligado, né? Tem que procurar os pastores, né, pastor Wagner? Que é para dar curso de inteligência emocional. Né? Aí a gente vai apresentar ali o Abraão, a gente vai apresentar o Jonas no Vento do Peixe, a gente vai... Verdadeiros heróis da fé. Que aprenderam a ter paciência e ter calma, né? É como o senhor disse no começo do programa, tem que produzir. A paciência a gente vai falar produz, sobre isso aí. A calma te produz. Deus dá essa capacidade. Dá capacidade. E tem que produzir mesmo, né, pastor? Porque senão vai se perder. Né? As pessoas que são iradas, nervosas, elas sempre se perdem. É uma linha muito fina, né, pastor? Muito tênue. Perdeu a paciência, perdeu a calma. Perde a razão. Perde a razão. Pastor. E aí já era. Nossa, e perde muita coisa. Bem demais isso aí. Verdade. Vamos dar sequência, então. A falta de paciência é hoje o principal problema entre pais e filhos? Meu Deus. Essa é forte. Forte, né? Eu fiz o retiro nesse carnaval e tinha um jovem que foi o último a entrar na lista. O último. O pai não é convertido. E ele está num processo, o jovem, está numa das nossas igrejas, está num processo. E, a princípio, ele falou, não, eu vou pular carnaval, porque ele está no processo ainda. Né? Aí, depois de uma reunião de jovens que eu participei com eles lá, antes do retiro, que a gente fala, a gente sempre faz uma reunião antes. Aí ele participou, ele falou, caramba, então é desse jeito? Então eu quero, eu não vou mais para o carnaval. Aí pediu o pastor dele, pediu para todo mundo para ajudar. Eu falei, fala com o pai dele, só que o pai dele também não era convertido. O pai dele falou na hora, não vou pagar coisa nenhuma, que retiro o quê? Fica por aí. Quer dizer, olha que situação. Mas no final, Deus trabalhou no coração do pai
O pessoal da igreja também ajudou, a gente conseguiu levar. E ele foi com a gente, foi transformador para ele lá, o nosso retiro. É importante, né, essa relação entre pais e filhos, passar a ter paciência, né? O senhor tem quantos filhos? Uma. Uma só? Eu tenho uma só. Ah, sua menina já é... Já está com 27. 27 já? Caramba, quando você era pequenininha, rapaz. Foi o senhor que batizou ela, você lembra? Não, esse programa... Trazendo as memórias aqui. Poxa, esse programa... Nunca mais traz esses dois juntos. Porque eles estão me fazendo me sentir velho aqui. Nunca mais traz esses dois juntos, pelo amor de Deus. A época ela tinha 10 anos. E aí eu não quis batizar, para o povo da igreja não falar, batizou com 10 anos porque é filha do pastor. Aí eu levei para o senhor era meu líder. Aí o senhor fez um gabinete com ela lá, estudou, conversou. No final de tudo, só achou que ela estava apta, foi batizou. É verdade, eu nem lembrava disso. Você lembra disso? Eu sentei, conversei, e ela foi mostrando, com 10 anos de idade, ela foi mostrando a maturidade dela. E eu falei, cara, não tem como negar água para sua filha. Não tem como negar. É até mais madura do que o próprio pai. Eu quero o pastor dela, quer dizer. Não, brincadeira, mas... Quer dizer, ela é bem madura. E ela está firme aí, 27 anos, 27, firme com Deus. Hoje ela é engenheira civil, está trabalhando. Glória a Deus. E você, pastor? Eu tenho uma filhinha só, tem 7 aninhos de idade. Já está com 7 anos também? 7 anos, pastor, 7 anos, crescendo a cada dia. A gente pisca, ela cresce um pouquinho. Há quanto tempo já de casado? De casado eu tenho aí já mais de 15 anos, pastor. Mais de 15 anos que eu fiz o casamento. Estou falando. Tempo passa. É lei, hein? Anota esses dois nomes, não traz mais eles juntos em nenhum programa, por favor. Eu estou aqui me sentindo velho perto deles. Vamos lá, vamos. Acho que esse tema aqui, ele tá bem trabalhado, né? Isso. Quer dizer, a falta de paciência é realmente um dos principais problemas entre os pais e os filhos. Né? A falta da paciência, ela é motivo de problemas em vários tipos de relacionamentos. Né? Sim, mas dentro de casa... Dentro de casa, mas dizer que é o principal, eu acho muito forte, também, né? Muito forte. Mas é um grande problema. É um grande problema. Mas vamos lá. É mais problemas quando os pais não têm paciência ou mais problemas quando os filhos não têm paciência com os pais? Porque hoje a gente vê muito isso, né? Hoje a gente vê muitos jovens, pré-adolescentes, falando com os pais que parece até colega de parque, né? E gritando, sem paciência nenhuma com os pais, aí vai para a falta até do respeito, porque as crianças, a juventude, não têm paciência com seus pais. Eu bato muito nisso nos retiros, inclusive. Né? Quer dizer, qual seria, para a gente incrementar, digamos, né? A falta de paciência dos pais, o maior problema seria a falta de paciência dos pais com os filhos ou dos filhos com os pais? Pastor, isso aí é bem polêmico, né? É bem interessante a gente pensar sobre isso. E o mais interessante ainda, por exemplo, no exemplo que o senhor deu, a gente vê, tem um texto bíblico que fala, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Hoje está tudo invertido. Como o senhor falou, os filhos estão falando com ira com seus pais, os filhos querem falar, mas não querem ouvir, porque os pais têm a experiência para passar. Os pais também... Por sua vez. Não querem ouvir. Não querem ouvir. Então, há uma impaciência dos dois lados, há uma falta de equilíbrio hoje em dia. Saiu até um vídeo na internet, pastor, viralizou, de uma menina se jogando no chão, pulando, porque queria um iPhone. E aí, depois foi falado ali que era só uma encenação para os dias de hoje, que é o que a gente vê acontecendo. Teve um caso no avião também que viralizou. Sim, senhor. Muito grave. Eu vi também esse caso. E viralizou mesmo, né? Algumas pessoas colocavam num comentário, se eu fosse o pai dessa menina, se fosse, né? Eu teria feito isso e aquilo outro. A gente também vê a impaciência na internet hoje em dia, né? Aos montes. Os haters, até porque não é contigo, é muito fácil falar também, né? Exatamente, não entende Mas o assim, contexto eu concordo com o pastor Wagner. É muito grave, mas não é a principal também, não. Né? A principal também já é muito forte. É muito forte. Porque são casos... É um dos motivos, né? Mas é um motivo forte também, não deixa de ser. Né? Acho que até a questão da geração, né? Ajudaria se a paciência tivesse, como a gente está nesse texto aí, se as pessoas estivessem mais prontas para ouvir antes de falar, entenderiam o caso, resolveria de cabeça fria. A pior coisa que tem é você resolver uma coisa irado, né? Sim, pastor. Eu não faço isso.
Eu não faço isso. Tem provérbios que falam Eu sobre saio, eu vou pro escritório, falo, irmão, depois eu falo contigo. Eu aprendi isso com o pastor Lauro. Melhor coisa, né, O pastor? pastor Lauro me ensinou muito isso. O pastor Lauro me ensinou muito isso. Que ele estava nervoso, o pessoal ia falar com ele, falou assim, irmão, vou orar primeiro, sai da minha frente, vou orar primeiro. No mundo, Mas o é pessoal porque- fala, vou contar até 10. No nosso caso, vamos Não, a gente orar. Vamos orar, A vamos gente orar. vai orar, mas é a melhor coisa que tem. Aí depois, com calma, você vem e resolve tudo. Se você tentar resolver em paciência... Apazigua grandes discussões, né, pastor? Verdade. É verdade. Paciência. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, aprendemos que o amor é paciente. Não perdoar uma traição seria falta de amor ou paciência? Rapaz, que pergunta. Esse pessoal, essa produção, elas querem Eles Essa- capricham, rachar né, nossa pastor? cabeça, né? Essa Fica aqui triste. arrebenta com a gente, né? Mas e aí? Lê pra mim. Merece um Oscar Lê, essa aí, pastor. você tem aí, merece, né? Merece um Oscar. Lê aí Merece. pra mim. Não precisa nem ler, né? Primeira Carta aos Coríntios 13, 4 fala que o amor é paciente. Não precisa nem ler. Lá é isso que fala, o amor é paciente. Sofredor. Ele é sofredor e no 4 fala que ele é paciente. Aí a pergunta é, bom, se o amor é paciente e eu não perdoo uma traição, isso é falta de amor, falta de paciência? Bom, E aí, pastor E Wagner? aí? Toda a atenção. Bruno. eu penso o seguinte, Ah, perdoar é decisão. A pessoa tem que ser decidida a perdoar. Não tem nem relacionado ao amor ou à paciência. nem a paciência. Mas Nem um dentro, pouquinho no amor, pelo menos? dentro do Porque assim, se você tem um casal e esse aqui não ama mais e esse aqui traiu, esse aqui vai falar assim, oh, obrigado, Jesus. Agora eu posso sair dessa relação sem nada, porque ele traiu e por causa de adultério eu posso me separar, vou separar logo porque eu já não amo mais. O amor também não está um pouquinho envolvido Então, nisso? dentro do nosso estudo, da nossa pergunta, É. eu digo que é a falta do amor. Mais do amor do que a paciência. Exatamente. Porque o amor é paciente, tudo sofre. Não é o paciente que... Tudo sofre. É, né? tudo Diz a Bíblia que ele suporta. suporta tudo. Então, se eu tenho que colocar um dos dois, eu boto o amor. A Sim. falta do amor, porque o amor é tudo. Mas não a paciência, né? Porque não tem nada a ver. Você Exatamente. pode ser uma pessoa impaciente, Impaciente. mas consegue perdoar. E aí? Eu acredito que também o amor, assim como a paciência, faz parte do fruto do Espírito, né? O trabalhar do Espírito de Deus na nossa vida. Eu acredito Tá, mas que... a gente está falando de traição. Sim, Adultério. Sim, senhor. Ou a mulher que tem o seu marido e vai se deitar contra o homem. É. O homem que tem a sua esposa e vai se deitar contra a mulher. A gente tem que já partir de um pressuposto, né? Que não é pressuposto, é fato, que é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E temos que deixar claro aqui, pastor, que o perdão não significa que a pessoa... Ela Vai voltar a conviver com a outra. Exatamente. É. Tem que haver a convivência. E eu acredito que entra paciência nisso também. Porque, por exemplo, se a pessoa decidir, ó, eu não quero mais, você tem que ser paciente e entender realmente. Né? Mas aí leva um processo. Não, então, mesmo que ela perdoe, ela vai ter que ter Perdoe. paciência. Exatamente. Porque aquilo não vai fugir da memória, né? Não vai fugir Sim, da mente. não foge. Toda há hora. amnésia, né? Toda hora o diabo vai falar assim, ó, lembra o que ele fez, lembra o que ele fez, qual que é a ligação, lembra o que ela fez, lembra o que ela fez. Temos a história de Então tem que José, ter, né, pastor? Que foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo. E a Bíblia fala que um dos primeiros nomes que ele colocou no filho foi Deus me fez superar. Eu esqueci o superar. Ele sabia de tudo, ele continuava lembrando. Os irmãos apareceram diante dele, só que ele conseguiu sobrepor aquilo e por isso depois vem o segundo filho. Sim, O Efraim. crescimento. Exatamente, na terra Efraim da já fez aflição. ele esquecer a terra da aflição. Exatamente. Eu preguei sobre isso recentemente. O Manassés, ele realmente fala isso. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. É o Manassés. Sim, senhor. Mas, na verdade, era o que ele queria, né? Porque ele só esquece bem depois. Porque quando ele é isso que eu estou falando, está na memória, né? Porque se você for olhar o texto, quando ele se encontra com os irmãos, ele fica nervoso. Muito. Ele nem se apresenta como José, ele continua como egípcio, ele fala como egípcio, ele fala na língua egípcia. E ele Arma uma situação arma uma ali. situação contra os irmãos, entendeu? Você vê que ele Segura ainda o está, mais novo, se eu não me ainda engano. está o Manassés, mas ele ainda está... Coração tá ali ainda, né? Ali mostrou que ele não esqueceu tão bem assim. Sim. Aí depois, lá na frente, quando já viu o pai e tudo mais, 20 e tantos anos depois, aí ele fala, irmão, eu sei para que eu vim para cá, meus irmãos, fiquem em paz. Aí ele entende. Vocês Então você vê que é intentaram- difícil. Aí sim, Sim. vamos lá.
Perdoa a traição? Perdoa. Aí tem que ter a paciência. Tem que ter a Então, paciência. a gente pode dizer que o perdão numa traição está mais ligado ao amor e ao temor de Deus, logicamente, né? Mas depois tem que ter a paciência, né? Estão correlacionados. Né? Então, é isso aí. É isso aí. Falou bonito. Estão correlacionados. Para suportar aquele processo pós a situação e realmente o amor. A Bíblia chega a dizer que o amor encobre as transgressões, né? Há o perdão, o amor está envolvido em tudo. Mas a questão da paciência é a questão, novamente, bate nessa tecla, do processo. E você saber lidar com a situação, mesmo que a pessoa não fique ali. Foi perdoado. Ninguém esqueceu, porém, dentro do processo, há ali a paciência envolvida. É o trabalhar. Vamos trabalhar na mente mesmo, na cabeça, na alma da pessoa, né? E isso aí Deus faz muito bem, né? Então, se você é uma pessoa que foi traído e decidiu perdoar para continuar a sua família, você tomou a decisão certíssima. Mas você precisa buscar Deus, porque não é fácil. Toda hora o diabo vai te lembrar, qualquer situação, o seu cônjuge, o diabo vai tentar te lembrar da traição. Isso vai te dar muita discussão, muita confusão e vocês vão terminar se separando. Porque perdoar, voltar a conviver para ficar só discutindo sobre o assunto o tempo todo não adianta. Então você tem que buscar paciência e olha, não tem ninguém melhor do que o nosso Deus para te dar o fruto do Espírito, para te dar condição para você ter paciência, para combater esse mal. Porque, pastores, assim, você lembrou, aí você vai jogar isso em cima da pessoa que você já perdoou toda hora, não vai dar certo. Então, lembrou, está repreendido em nome de Jesus, eu lembrei, mas ele agora se arrependeu, mostrou fruto de arrependimento, eu perdoei e eu não vou perder minha família. Então, isso tem que ser muito paciente para ser assim. E dos dois lados, né? Os dois lados. A pessoa também que cometeu a situação, mesmo que se lembre, ela tem que dizer, não, realmente... Errei, mas não sou mais assim. Mas não sou mais assim. Ter paciência. E eu penso numa clínica, porque o senhor não entra numa clínica como um paciente, esperando o médico atender e fica... Não, vamos embora, médico. Vamos embora. O médico precisa fazer exames, precisa tocar, saber onde está a dor, tudo mais. Então, não é de uma hora para outra. Então, acredito que a paciência... Os dois têm que se unir para... Tem coisas que não adianta fazer. Você tem que esperar. É verdade. Aquele que fazer esperando. Né? Exatamente. Aquele que cometeu o ato errado deve ser, na minha opinião, grato. Muito grato pelo perdão. Grato por ter recebido perdão. Uma segunda chance. Mas tem gente que já está na terceira e na quarta, né? Aí tem que tomar jeito. Aí não é arrependimento, não é? Exato. É remorso. Tem o fruto. Tem o Jeremias 15:6, fala sobre isso. O próprio Deus dizendo, estou cansado de perdoar vocês. Pois é, o próprio Deus dizendo. O próprio Deus dizendo. Mas depois ele vem com a misericórdia dele e perdoa aquele povo mesmo assim. Olha, amigos, o assunto está rendendo, hein? Paciência é o tema de hoje. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos com Conexão falando de paciência. Vamos lá. Graças a Deus, voltamos com Conexão, hoje falando de paciência. E comigo está o pastor Rangel Carvalho, da nossa igreja do MERC, e também o pastor Wagner Marcos, de Bento Ribeiro, da nossa igreja de Bento Ribeiro, falando sobre paciência. Mas eu queria já chamar com a gente aqui, coloque para a gente, por favor, a vinheta do Abre Aspas. Graças a Deus. Donos de carro mais caros têm menos paciência com pedestres. Vê se pode. Vamos lá. Segundo a pesquisa publicada na revista científica Journal of Transport and Health, veículos luxuosos têm menos chance de frear e esperar que um transeunte atravesse. Em média, apenas 28% dos motoristas paravam para esperar os pedestres. Mas o mais interessante é que essa probabilidade depende do quão sofisticado é o possante. A cada $1.000 de aumento no preço do carro tornava a chance de um motorista dar a vez ao pedestre 3% menor. Veículos paravam mais para homens e mulheres brancos, em 31% das vezes. Para homens negros, essa taxa caía para 24%. E era de 25% para mulheres negras. Os cientistas obtiveram esses resultados colocando voluntários para atravessar a rua de Las Vegas repetidas vezes, enquanto analisavam a resposta de 461 motoristas.
De acordo com os pesquisadores do estudo, uma possível explicação para esse fenômeno é que o usuário de carrões tenha um senso de superioridade sobre os passantes. A fonte é super.abril.com.br. Eita, povo metido, esse povo milionário, né? É isso que está falando aqui, né? É verdade. Que é um povo mais soberbo, né? E aí não vou parar para ninguém passar, eles que têm que parar para mim. Aqui no Brasil, eu acho que é mais por causa de assalto, né? Que é vidro fechado e... meu poder, deixa eu passar logo não aqui. Tem radar, vamos passar. Vai quebrar meu vidro, vai me assaltar, quer dizer, aqui no Brasil já... Mas nos Estados Unidos é diferente, né? Mas vamos lá. Que interessante, né? Quer dizer, quanto mais possante, quanto mais caro o carro, menos a pessoa para o transeunte passar. É interessante isso, porque a gente tem estado, até no nosso Brasil mesmo, no Brasil, principalmente estados no sul, que o carro, qualquer carro, né? Se tiver uma pessoa para atravessar no sinal, eles param. Não precisa nem de farol, eles param, a pessoa passa, tem aquela educação da Europa, né? Para e passa. Eu fui uma vez no interior do Espírito Santo e eu vi os carros fazendo isso também, né? Parando, passando no Brasil, no Rio de Janeiro, mesmo em lugares mais interioranos, eu tive dificuldade de ver isso, no Rio. Eu já fui também e eu até vi um ou outro, eu paro. Mas na cidade, raramente você vê isso acontecer. O sinal está vermelho, eles não param. Para ainda sinal vermelho. Mas então, mas é o que eu falei. Mas a gente tem esse agravante dos assaltos, né? Porque, por exemplo, poxa, tem lugares no Rio de Janeiro que você para, vermelho, dá uma olhadinha e vai embora. E isso é orientação até dada para a gente não parar mesmo. Foram até liberados, né? Tem placas, depois de tal horário... Depois de 10 horas, não para não, filho, porque senão você... Exatamente. Eu já vi alguns sinais depois das 22 que já ficam no amarelo direto. Né? Passa. Propositalmente, né? Exato. Quer dizer, então assim... Mas vamos lá, nesse caso aqui, é bem forte isso aqui, né? Escolher uma cidade, né? Las Vegas é conhecida como uma cidade onde envolve muito dinheiro, né? E as pessoas lá também são mal educadas, estão sempre ali mal educadas. Tem muita gente de fora também, né? Pode não ser os moradores dali também, né? Porque são 460 e poucos carros que foram feitos, né? 461. Mas ali pode ter uma pessoa de fora também. Pessoa de fora. Ninguém está falando mal de quem mora em Las Vegas. Mas assim, o interessante é, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais riqueza você tem, menos educado no trânsito você fica. E o interessante, não é por medo de assalto, não é por medo, receio. É porque a pessoa se acha, o fenômeno se dá porque a pessoa se acha superior. Isso é preocupante, né? A gente vê isso no nosso país Até o fato de comprar um carro esportivo, a gente costuma dizer, um carro esportivo numa cidade cheia de radar, a gente não consegue nem andar. Então, a pessoa, quando ela quer um carro desse porte, ela quer correr. Ela quer ter velocidade. Então, já mostra que ela quer ser superior aos demais veículos. Sim. Então, tudo parte dessa questão. Aí envolve lá, como a gente estava falando aqui, até usei a questão de mal educada, não, mas a questão de... envolve o pessoal fala que é jogatina, drogas e tudo mais. Então, a pessoa já fica alterada, fica fora do limite dela, juntando com essa questão, eu tenho mais dinheiro, e normalmente a pessoa que tem dinheiro, a gente vê não só em Las Vegas, mas em outros lugares, que a pessoa, ela pensa assim, eu vou infringir, depois eu pago a multa. Eu vou fazer isso, depois eu resolvo, boto meu advogado para resolver. Isso, pago a fiança. Nós vemos esse retrato, de superioridade, né? Exatamente, acontecendo, refletindo, né? E a questão, só por ser motorista, né? A pessoa já é sem paciência. Mas vamos lá. Provérbios 19, versículo 11, pastores. Diz assim, o entendimento do homem retém a sua ira. O entendimento do próprio homem retém a sua ira. E sua glória é passar sobre a transgressão. Então, o entendimento do homem, ele retém a ira. Se a gente não... Eu entendo que se eu não ando no entendimento de Deus, então você é uma pessoa que eu sempre vou estar irado. Acontece N coisas durante o dia para me deixar irado. Se eu não busco sabedoria e entendimento de Deus, o meu entendimento vai reter essa ira. E se você retém essa ira, uma hora essa ira vai sair.
né? É como aquela pessoa que é silenciosa, como nós já falamos no outro bloco, né? Ela é calma, silenciosa, não fala, mas quando ela explode, meu Deus do céu, ela vai falar de coisa de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, ela vai vomitar tudo e vai para a via de fato. Então, ela está guardando, mas não está resolvendo. Sim. Né? A Bíblia fala, então, que o entendimento do homem retém a sua ira. Ele consegue reter a ira e não põe a ira para fora, né? Mas a sua glória é passar sobre a transgressão. O que vocês entendem disso aqui? Eu entendo que a pessoa, para ela poder se controlar e ser paciente, ela tem que se conhecer. No caso aí, o entendimento do homem aí é o autoconhecimento. E ele vai entender que ele precisa perdoar as ofensas do próximo. Mas sem Deus ele consegue? Será que o homem consegue mudar isso sem Deus? É complicado. Sem Deus tudo é difícil, né? Quando se trata de emoção, de pensamentos, sentimentos, convivência, sem Deus... É complicado, É né? complicado em qualquer situação. Eu posso até deixar até mais amplo isso aí, pastor. Porque na linguagem de hoje, esse texto, ele fica bem mais interessante. Ele fala assim, a pessoa sensata controla o seu gênio. E a sua grandeza, ou seja, a diferença, é perdoar quem a ofende. Mas a gente vê aqui algumas coisas, por exemplo, sensatez. Sensatez é você pensar antes de agir. Sim. Você não agir descontroladamente, sem pensar. Então, aqui no caso, como o senhor colocou na pergunta, né? Qual foi a pergunta, pastor? O entendimento do homem retém a sua ira. Retém, exatamente. Um homem com entendimento consegue reter. A pessoa que consegue pensar antes de agir, ela é capaz, sim, de controlar, aqui nessa linguagem de hoje, fala o seu gênio. Por mais que o gênio dela seja um gênio assim, mais agressivo, né? Explosivo, como a gente falou, um pavio curto, se a razão vier antes da emoção, ela vai conseguir se controlar. Agora, se a emoção, se o impulso falar mais do que a razão, é aquela pessoa que age e depois pensa. Sim. Então, não haverá essa grandeza. Ela não vai conseguir perdoar quem a ofende. É aquele caso... É o que eu falei. Sim, se você guarda a ira, retém a ira, como diz a tradução, você retém a ira, beleza, você reteve a ira, sem problema. Mas se você não libera essa ira depois, libera o perdão... Uma panela de pressão. Ela vai... Exatamente. Uma hora essa panela vai explodir. Exatamente. E faz mal para ela, né? E é interessante, pastor, isso que a gente está comentando, por exemplo, tem gente que no meio de uma discussão, ela não consegue parar enquanto ela não sair por cima, podemos assim dizer. Enquanto ela não dizer, não, eu tenho a última palavra. E vai esmiuçando aquilo ali, arrumando problema. Misericórdia. Misericórdia mesmo. E explode mesmo, né, pastor? Explode e traz coisa lá de trás, às vezes. Isso quando não vai para via de fato, né? Ela não consegue deixar de ter a razão. E eu acho que tem uma frase que fala isso, né? Eu prefiro ter paz do que razão. Tem gente que já viu essa frase. Eu costumo dizer o seguinte, Deus ele tem todo o poder de tirar você do buraco. Mas se você conseguir se controlar, você vai ver o buraco vai passar pelo lado. É isso que Deus quer te dar. É a prudência. Deus quer te dar essa prudência, essa sensatez. Vê o mal de longe. Essa sensatez e você sai. Ele quer te conduzir para fora do buraco. É lógico que ele pode tirar você lá de dentro, mas ele não quer nem que você caia. Né? É interessante, pastor. Uma vez eu vi um rapaz mostrando como se sai de uma areia movediça. Eu vi. O senhor viu? E quer dizer... Tem que ter muita paciência. Exato. Não adianta se debater. Sem paciência vai se afundar mais ainda. Exatamente. Tem que ser bem devagar. Vamos lá. Tinha que falar do Jó, né? Porque assim, falar de paciência e não falar do Jó, aí não faz sentido, né? Não falou de paciência. Por que Jó ficou famoso por ser paciente? Vamos lá. A gente no início falamos que a paciência era a virtude de suportar os momentos desagradáveis e até as dificuldades. Sim. Eu creio que o Jó conseguiu isso. Ele suportou. Sem perder a fé. Isso é importante, sem perder a fé. Sem perder a fé. No final, em 42, ele fala, né? Eu falava de coisas que eu não entendia. Agora eu entendo. Te conhecia de ouvir, agora os meus olhos... E recebeu a bênção dobrada, né? Isso. Eu vejo, pastor, que o Jó, como a gente está falando que a paciência está ligada ao suportar o processo, à atitude da pessoa,
eu vejo que Jó, ele deixa isso claro, ele sempre quis mostrar os argumentos dele. Ele chega até a dizer, se eu pudesse mostrar os meus argumentos. Ou seja, ele estava sempre querendo... Entrar no tribunal divino para mostrar os argumentos. Mostrar para Deus, olha, Deus, eu quero ser livre disso aqui, eu não precisava estar passando por isso. Ele estava sempre mantendo, como o Senhor colocou, a fé dele viva, querendo mostrar, argumentar aquela situação. Tanto que futuramente, Deus até fala para os amigos dele, vocês interpretaram errado. Porque os amigos, né, pastor? Falaram de acordo como se ele tivesse pecado, fizesse muita coisa errada. E Deus falou, vocês interpretaram errado. E Jó teve até que orar por eles, para que eles pudessem deixar de ser julgados por Deus. A Bíblia chega a dizer isso. Então, a paciência, porque aqui fala de Jó, né? Porque Jó ficou famoso por ser paciente? Porque o Jó, ele nunca desistiu de apresentar a Deus as suas razões, seus argumentos e dizer, Senhor, eu sou justo. Tanto quando a esposa chega e fala com ele, e fala, não, eu não posso fazer isso contra Deus. Você fala como uma louca. Contra Deus eu não posso me dirigir, não, de maneira alguma. Eu vejo também, assim, além disso tudo que vocês falaram, eu vejo o Jó de uma maneira interessante, que ele se mantém, né? Ele consegue se manter. Você vê que ele tem momentos difíceis, né? Ele tem momentos que ele fica, mas Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Mas ele nunca deixa, de fato, a presença de Deus. Ele passa por situações que não faz sentido, né? Não fazia sentido acontecer tudo o que aconteceu com ele. Né? Mas ele não se rende, não se entrega, ele não abre mão, não vira as costas para Deus. Ele está se arrastando, mas ele continua ali. Suportando o processo. Ele até tem hora que dá a impressão até que ele está querendo ir, ele volta, né? Ele volta, não, meu Deus. E aí eu acho que isso é super interessante, porque a gente está vivendo uma época que as pessoas largam a igreja assim, qualquer coisinha, botou o carro no meu lugar, vou embora. Eu não tenho vaga na garagem, vou botar o carro lá fora, vou embora. O pastor está gritando demais, vou embora. Esse pastor fala muito baixo, eu nem escuto direito, vou embora. As pessoas estão saindo da presença de Deus assim. Tem uma trend que viralizou falando sobre isso, né? Você quer sair da igreja? Tá, então, mas você está sofrendo como Jó? Pois é. Aí vai falando de outras coisas também, de outros personagens bíblicos. Mas é interessante isso, pastor, porque realmente ele declarava, eu sei que em breve o meu Redentor, né, se levantará sobre a terra. Então, isso que eu falei, não está ligado à impaciência? Sim. Então, você tem uma igreja muito impaciente hoje, na nossa geração. Porque o Jó foi paciente, né? Demais, né? Paciente demais. E as pessoas estão saindo por causa de qualquer bobeira, quer dizer, não tem nenhuma paciência, não sabe produzir. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá, sim ou não? A falta de paciência é pecado? A falta de paciência é pecado. Sim ou não? Não. Mas pode levar alguém a pecar. Eu ia falar dessa forma, pastor. Não é pecado, mas, por exemplo, como a gente usou aquele texto, irai-vos, mas não pequeis. Sim. O pecado pode vir depois. Provavelmente vai vir. Provavelmente. Quem é impaciente provavelmente vai errar. Eu lembrei do Caim agora. Porque o Caim, Deus ainda avisou, rapaz, se você não fizer o bem, eu vou também aceitar. Não vai ser. Ele poderia ter voltado lá no campo e feito o melhor, mas não foi assim. Preferiu ficar com raiva, né? E matou o irmão, infelizmente. Pois é. De modo geral, tá? Qual é o principal motivo para faltar tanta paciência na sociedade? Eu acredito que estamos vivendo uma era, a era da informação, dos pensamentos acelerados, tudo tem que ser curto, os vídeos têm que ser curtos, tudo. Eu acredito que isso impulsiona a sociedade a ser impaciente. Ninguém tem mais paciência nem para ver um filme de 2 horas e meia. Não tem, pastor. Comida, as pessoas pensam no as pessoas iam para o cinema ver aqueles filmes de herói, 3 horas de filme, 3 horas e meia. Sim, conhecer a história. Tinha filme que vinha uma narrativa, né, pastor? Depois a ação. Hoje em dia as pessoas querem só a ação. Acabou, resolveu. Filme. Explodiu, acabou, resolveu, vamos embora. E os filmes que mais estouram são esses. Eu assistia um que só tinha tiro.
É famoso, todo mundo Entendi. falava sobre isso. Não tinha diálogo, era só tinha tiro. nada. Entendeu, pastor? A gente Então, está vivendo uma geração assim, né? estamos vivendo uma geração acelerada, Estressada, né? uma geração que quer tudo E é pra interessante hora, que pra até já, as crianças estão assim, cara. né? Sim, senhor. Se vê as crianças... Acelerado. Vai abrir a escolinha ou não vai abrir a escolinha? Eu quero a escolinha. Elas têm que se manter em movimento, né? Hoje as pessoas, elas têm que se manter em movimento. E hoje, a sociedade, a mídia, empurra isso. Infelizmente, a gente vê que... Até o culto, a se geração. você demorar um pouquinho Exatamente, mais... tem gente que fala que o sucesso de um culto é ser mais rápido, né? Tudo mais. Quer dizer, você vê, o culto, por exemplo, até a questão do culto, abrindo aí esse parênteses, o culto a gente presta para Deus. Mas as pessoas querem o culto para ela. Então começa a controlar, ó, pastor, o culto tem que ser mais rápido, ó, pastor, demorando muito e tudo mais. Só um toquezinho, né, pastor? Que normalmente a gente vê isso muito dentro da igreja, né? Vê. Não, tu tem um limite, mas tem dia que Deus está usando também a gente de uma tal maneira que é difícil você segurar. Mover do... Mas tem que ter um período agora que as pessoas estão bastante impacientes, inclusive com o culto. Eu vi um vídeo, a gente está terminando, nosso tempo tem que dar uma corrida, mas eu queria falar sobre isso. E eu falei com os nossos jovens lá no retiro. Eu aproveitei, esse vídeo apareceu para mim exatamente no retiro, no meio do retiro, na hora que eu precisava. É um pastor coreano. A igreja estava lotada, todo mundo organizadozinho assim. E ele falando mal da nossa igreja. Ele falando mal do Brasil. Ele falou que ele foi no interior da Índia e 5 horas de culto e ninguém se movia. Aí ele falou, mas no Brasil, meia hora começa a levantar para ir no banheiro, começa a levantar para beber água, começa a conversar, começa a olhar no relógio, começa a atender telefone. Aí ele fala assim, será que o Deus dos coreanos é diferente do Deus dos brasileiros? Na hora me deu um... Falei, que pastor falando mal da gente? Mas depois eu falei, esse cara tá certíssimo. Refletiu, né, pastor? Não, ele tá certo. Verdade. Falta de temor, irmão. Falta de temor, a pessoa não teme o Espírito Santo. O pastor nem acabou. O culto já está levantando, está indo embora. Para ser o primeiro a ir embora, para ser o primeiro a pegar o carro, para sair, para não ficar esperando os outros carros saírem, ficar lá esperando todo mundo, para não estar no tumulto de todo mundo. Então a pessoa sai antes, sabe? Falta a paciência. E ele estava pregando para muita gente. Mostra a igreja dele. Tá lá, aqui todo mundo quietinho assim, ó, olhando ele quietinho e ele pregando e mostrando a disciplina do povo coreano e a indisciplina do crente brasileiro. Se o senhor me permitir, eu até lembro da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Pois é. Antes de chegar o alimento a todas as pessoas daquela multidão, eles tiveram que se assentar, se dividir em grupo. Imagine se eles fossem E pacientes. de 50 em 50, né? Teve que ter paciência para juntar 50, 50. Aí tem amiguinha que quer ficar com outra amiguinha, deixa eu ir para lá, você vem para cá. Enquanto não se ajeitou Levou tudo, um não tempão, houve a porque mais de multiplicação. 5 mil pessoas, levou muito tempo para organizar. A gente lê, né, pastor? Mas hoje... Houve o milagre, houve a sobra, só que primeiro houve a paciência, a organização. A disciplina. A disciplina. Muitos na igreja hoje estão perdendo a bênção por indisciplina. Quando chega na hora da palavra, não chega antes, chega durante a palavra, chega esbaforido porque para fazer um monte de coisa. Parece que a veneração a Deus, a busca de Deus, fica para segundo plano. E querem sair antes, estão sempre com pressa, sempre com pressa. Quer dizer, a gente precisa mudar esse comportamento dentro da igreja para buscar o nosso Deus e fazer dele a nossa primícia de verdade. Bom, vamos ao quadro Opinião. A pergunta de hoje é como desenvolver a paciência. Vamos lá. A pessoa já sai de casa estressado e achando que as pessoas têm culpa. Só que, por exemplo, eu trabalho de camelô, né? E muitas das vezes eu estou tranquilo, estou em paz e a pessoa se supera. Por exemplo, agora mesmo uma passageira me bateu. E eu falei para ela, que isso, fica na paz, por que a senhora está me batendo? Fiz nada com a senhora. Aí ela, mas você está na frente. Acho que não precisava isso, era só pedir licença, né? Na verdade, a impaciência é devido ao estresse que a vida nos apresenta no dia a dia. É tudo, com relacionamento, a questão de trabalho. Então, tudo isso aí faz com que as pessoas, por qualquer motivo, tenham assim, uma explosão de ânimo e aí fica difícil. Em primeiro lugar, me amar. Se você não se amar, você não tem paciência com ninguém. Entendeu? Primeiro eu me amo, segundo me amo, terceiro me amo. Aí depois eu vejo como é que fica. Aí você vai ter paciência com o filho, com o neto, com todo mundo.
A resposta é essa aí, a receita é essa. Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara, porque ninguém quer ter paciência com ninguém. Ninguém respeita o espaço do outro. Aí é por isso. Na verdade, a falta de paciência reflete a tristeza do ser humano interior. Você acaba não tendo empatia com o seu próximo e você reflete isso através da sua impaciência. É com certeza a falta de Deus, né? Porque Deus é amor, através da presença de Deus, nós obtemos a paz. Então, a falta do Espírito Santo de Deus na nossa vida causa isso na vida do ser humano. A impaciência, a falta de amor ao próximo, né? Você não se colocar no lugar do outro. A falta de Jesus traz isso para o ser humano. A falta de Jesus traz isso para o ser humano. Tiago 1, versículo 2 e 3, pastor, diz assim, ó, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, as tentações põem a gente em prova, mas essas tentações, essas lutas, essas provas vão gerar na gente a paciência, porque Deus vai dar vitória na fé, pela fé. Né? A tribulação produz paciência. A tribulação, né, pastor? Tribulação. A tribulação é um momento difícil, como aqui no texto que o senhor leu, vem contra a nossa fé muitas vezes. Sim. Precisamos crer que Deus sabe o que está fazendo em nossa Sim. vida. E eu até digo mais, pastor, aqui no verso 4 fala que quando a paciência realmente a gente consegue absorver essa virtude, essa capacidade, ela nos deixa mais maduros e nos ensina. A ponto de não falharmos mais em nada. Ou seja, quando vier outro processo de tribulação, saberemos como lidar. Já passou por aquilo, já tem experiência, né? Aprendizado. Então, A paciência nos ensina. nem todas as tribulações vêm só para te derrubar. Elas vêm e às vezes são permitidas por Deus para que você possa gerar gordura, né? Gerar peso, força. Uma pessoa que vai aguentar. E aí, nas próximas você vai tirar de letra. E você conseguiu produzir paciência através daquela tribulação. Nós vamos agora ao X da questão. Vamos lá. O X da questão de hoje. A paciência pode nos fazer alcançar coisas grandes de Deus, no caso, né? Claro que pode, né? A gente tem o rei Davi, por exemplo, ele teve muita paciência, ele fez o Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus se inclinou para o Davi, ouviu o clamor porque ele teve paciência. Ele produziu nele a paciência, as batalhas que ele levou, que ele enfrentou na vida, produziu nele muita paciência. Tem o Abraão também, em Hebreus 6, 13 até o 15 diz o seguinte, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, quando não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. O Abraão teve muita paciência para esperar o primeiro filho nascer e depois ali alcançar a promessa. Ele saiu com 75 anos de casa e só foi gerar o Isaac, quando o Isaac nasce já tem 100 anos. Quer dizer, uma promessa que demorou 25 anos para chegar, né? Então, assim, a paciência chegou. Chega, né, pastores? Ela produz, as tribulações produzem paciência, mas a nossa paciência, unida à nossa fé, também vai produzir os milagres, né? Sim, o próprio Jó, pastor. E tantos outros. Ele recebe em dobro depois. É verdade. Tivemos o José, né, pastor? O José veio como escravo, suportou tudo aquilo. Virou governador do Egito. Governador, de escravo a governador. E pôde cuidar do pai, dos irmãos e da família toda. Sim, senhor. Bom, amigos, é um tema que a gente pode ficar aqui por 2 horas falando, mas chegamos ao final de mais um Conexão. Hoje estivemos aqui com o pastor Rangel Carvalho, que hoje é o nosso pastor auxiliar aqui na Taquara Merck, e ele vai dar o horário dos cultos dele ali, endereço, para você poder, então, chegar aqui. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui. Por favor, seu endereço. Pastor, obrigado pela oportunidade. Aqui estamos localizados na Estrada dos Bandeirantes, número 1000. Nossa igreja aqui na Merck, Taquara, está sempre de portas abertas e o pastor Davi faz esse convite a todos ao domingo. Domingo você pode estar participando às 8 da manhã, pode também estar vindo às 10h30 da manhã, às 3 da tarde ou às 18 horas. Estarei ali ao lado do pastor Davi e também ao lado do pastor Maico ali na Praça Armando Cruz, número 120, ali no Shopping Tem Tudo, em Madureira. Então,
esses 2 locais têm sido bênção para você que está nos assistindo. Venha participar, que vai ser muito bom. Também comigo aqui esteve o pastor Wagner Marcos, que hoje é o nosso pastor Milton Ribeiro. Pastor Wagner, um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Por favor, seu endereço e horários. Pastor Dinilson, o prazer todo meu e sempre será muito prazeroso estar aqui para participar dessa programação. Eu estou ali na estrada da Fontinha, número 65, em Bento Ribeiro. Fica ali perto de Oswaldo Cruz ali, Marechal Hermes, perto do Valqueire. Meus cultos ali acontecem nas quartas e sextas-feiras, nos horários de 8 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. E ao domingo, todos os domingos são cultos especiais. Eu faço 8 horas da manhã, a minha auxiliar faz às 14 horas e eu retorno às 18 horas com cultos abençoadíssimos. E eu convido você para estar presente conosco e ser abençoado. Graças a Deus. Olha, eu estou na rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Domingo tem sido demais. Vem com toda a sua família, tem estacionamento, tudo direitinho. Só para te esperar ali, todo domingo, 7, 9, meia, 15 e agora 14, 16 horas é Grupo Jovem. Então, 7, 9, meia, 14 e 18 horas com cultos que Deus tem usado bastante a gente. Durante a semana, a igreja aberta diariamente para receber você, e eu estou lá sempre quarta, sexta-feira, 8, 14 e 19. Mas domingo tem sido muito especial. Segue a gente também no Instagram, Conexão/Pastor Ednilson Lima. Você pode pegar todos os nossos programas ali, vai ser muito enriquecedor para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Ô, pastores, foi um prazer tê-los aqui com a gente no Conexão de hoje, tá? Deus os abençoe. Fique com Deus. Até o próximo Conexão.